Olá, é muito bom mais uma vez estar aqui com vocês e hoje vamos falar desse tema tão importante, não só para os espíritas, mas para todas as pessoas, a água fluidificada. E vamos entender a fundo o que ela, a água fluidificada, pode nos oferecer. Começando, vamos tentar agora responder para todos a pergunta: o que é a água fluidificada? Basicamente, ela é uma água magnetizada por fluidos medicamentosos, por fluidos que vão servir como remédios. Esses fluidos são transmitidos pelos espíritos benfeitores ou por médiuns encarnados ou mesmo pelo próprio ambiente harmonizado de um centro espírita. A água fluidificada ela é diferente da água comum. Por quê? Porque ela serve como veículo para levar esses recursos medicamentosos, terapêuticos, não só para o corpo físico, como para o perispírito e as estruturas psíquicas dos pacientes, daqueles que vão consumir a água fluidificada. E a água que as pessoas colocam no Evangelho no Lar, que recomendamos sempre que seja feito pelo menos uma vez por semana, em todos os lares espíritas, recebe sim as energias doadas pelos amigos espirituais, energias essas que vão ajudar no equilíbrio do corpo físico dos membros da família. Como é que ela funciona? Lá no livro Segue-me, de Emmanuel, psicografado pelo Chico, está escrito que a água é um dos corpos mais simples e, portanto, receptivos da Terra. Ela é um ótimo condutor de força eletromagnética, absorve os fluidos que são projetados sobre ela, conservando-os e depois transmitindo-os para o organismo doente da pessoa que está tomando essa água. Esse processo não é visível para nós encarnados, tá? E esses benefícios que ela vai trazer para o paciente, para quem vai consumi-la, dependem, obviamente, da intenção de quem fluidificou a água, seja encarnado ou desencarnado, assim como da fé, da receptividade, da disposição daquele que está ingerindo a água. Lembrando que a água fluidificada não é um remédio milagroso, mas ela cumpre sim um papel importantíssimo no restabelecimento físico, mental e espiritual daquele que está consumindo essa água. Outro ponto muito importante, a água fluidificada faz parte do que a gente convencionou chamar no espiritismo de fluidoterapia. Fluidoterapia é o tratamento de doentes através dos fluidos. Para a doutrina espírita, os fluidos representam elementos que estão entre a matéria e o espírito, dotados de propriedades que se alteram conforme a ação de inteligências, como eu disse, encarnadas ou desencarnadas, agindo nesse fluido. A água fluidificada, junto com os passes, que são uma transmissão de fluidos, e a irradiação, que é a transmissão de fluidos à distância, através da força mental, esses três eventos, né, essas três atividades compõem a fluidoterapia. Então, água fluidificada, aplicação de passe e irradiação compõem a fluidoterapia. E podemos dizer que há três tipos de fluidificação da água. A fluidificação magnética, que normalmente é feita por encarnados ou os passistas. A água recebe o fluido magnético que provém desses encarnados através da imposição das mãos ou da prece ou ambos. Existe a fluidificação espiritual aí feita pelos espíritos desencarnados agindo da mesma forma sobre a água. E a mista, que tem a participação tanto de encarnados como de espíritos, né, que vão combinar os fluidos, a emissão magnética de ambos para fluidificar a água. Estamos falando muito de fluidos, então precisamos entender, à luz do Espiritismo, o que são os fluidos. O primeiro fluido mais importante que precisamos entender é o fluido cósmico universal. Kardec já explicava, na sua doutrina,
que o fluido cósmico universal é o elemento primordial de toda a criação divina. Ele é o intermediário entre a matéria e o espírito. Ele é a base da matéria, a base do perispírito e de todos os fenômenos mediúnicos, sendo esse fluido cósmico universal moldado pelo pensamento divino e pelas inteligências espirituais de diversos graus deste universo. E aí temos também o fluido vital, que é derivado do fluido cósmico universal, né? E ele é a energia responsável por animar a vida nos corpos materiais. O fluido vital possui uma quantidade variável entre os seres. Então, por exemplo, um indivíduo que acabou de nascer está muito carregado de fluido vital, ele tem fluido suficiente para toda a sua jornada encarnada aqui na Terra, né? Inclusive, podemos ter desencarnados enviando fluido vital para encarnados, tá? Por isso que a gente tem os desencarnados atuando nos passes na fluidificação da água. Então, fluido vital é uma variação do fluido cósmico universal e é ele que nos anima a vida no corpo material. Kardec diz que o fluido vital é o elo entre o espírito e a matéria e que, se ele está faltando ou se ele está em excesso, explica em parte variações da nossa saúde, do nosso vigor físico e até da sobrevida dos organismos. As terapias fluídicas buscam reorganizar esse componente, o fluido vital, no corpo físico. E o fluido vital se transmite normalmente de um indivíduo que tem uma quantidade menor para um indivíduo que tem uma quantidade maior, para um indivíduo que tem uma quantidade menor. É o que consta lá na questão 70 de O Livro dos Espíritos. Tá? Então, dando um exemplo aqui, uma pessoa cheia de vida, na sua juventude, 20, 30 anos, que se suicida, enfrenta um problema muito sério com o seu corpo, com o seu perispírito, porque ele estava carregado de fluido vital, talvez para viver até os 80, 90, 100 anos, e por uma decisão do livre-arbítrio dessa pessoa, por medo, por insegurança, o que for, ele causou o fim da sua encarnação. Mas o fluido vital que ele continha estava apto para todo esse período ainda restante. Isso causa uma disfunção terrível no espírito que opta por essa situação. E como André Luiz também dizia, normalmente nós aqui temos os completistas, que são aquelas pessoas que conseguem passar pela encarnação inteira que foi pré-programada e para a qual eles receberam uma cota de fluido vital. Então, é por isso que aqueles que morrem já bem idosos, velhinhos, têm um desencarne mais tranquilo, porque a cota de fluido vital já estava bem baixa, em comparação com aqueles que passam por morte acidental, abrupta, com menos anos de vida. Como se dá a transferência de fluidos? Então, primeiro ponto importante, que o Espiritismo reconhece que certos indivíduos, em função da sua moral, da sua saúde ou do seu treinamento, possuem uma capacidade maior de transferir fluido vital para outros indivíduos. Então, numa sessão de passe ou na água fluidificada, o passista ou o médium que está atuando como canal de transmissão dos fluidos, ele executa esse papel, tá, de enviar esses fluidos, fazendo essa ação, né, ou intermediando também. Isso pode ter a contribuição dele, a contribuição até maior, em certos casos, dos espíritos superiores, para que haja essa transferência para a água. Esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, né, que é justamente magnetizar a água, transferindo a ela qualidades que ela anteriormente não tinha. Então tem vários casos que já ouvi, inclusive de companheiros aí de doutrina,
de que tomaram a água fluidificada e ela estava com uma cor diferente, uma textura diferente, um odor diferente. Então, sim, essa magnetização pode alterar, inclusive, as propriedades da água. Bom, agora vamos tratar de algumas dúvidas normalmente existentes com relação à água fluidificada. Como é que eu faço para fluidificar a água? Se for pelos espíritos, né, que se busca a fluidificação, é só colocar um recipiente com água, fazer uma oração, uma prece, pedindo a ajuda dos espíritos magnetizadores. E aí o procedimento vai acontecer dependendo, obviamente, da fé daqueles que estão pedindo por essa intercessão dos espíritos. Encarnado, aí um encarnado que vai magnetizar a água, vai fluidificar, basta ele direcionar suas mãos para o recipiente de água, projetar os seus fluidos, né, através de uma prece, de uma oração, pedindo para que a água receba aqueles fluidos necessários para a pessoa, para as pessoas que vão ingerir essa água. A água fluidificada pode ir para a geladeira? Sim. A bibliografia espírita não cita nenhum inconveniente, um problema de gelar a água depois que ela foi fluidificada. Pode ser água com gás? Eu já vi gente não muito confortável levando em trabalho mediúnico, por exemplo, água com gás, porque no caminho não deu para comprar água normal. Na teoria, não há nenhum problema, né? Mas a gente costuma dizer que, preferencialmente, se busque a água sem gás, né? Até porque o próprio André Luiz disse que a água ela é usada por causa da simplicidade que ela apresenta, simplicidade molecular. E a água com gás já não é tão simples assim, vai ter dióxido de carbono. Então, se não tiver outra água, pode fluidificar a água com gás. Mas, se for para optar, é melhor a sem gás. Precisa destampar a água para que ela seja fluidificada? É outra dúvida que o pessoal tem, né? Se eu não destampar, como é que o fluido entra? Não é uma transmissão que a matéria vai atrapalhar ou incrementar, ok? Não é necessário destampar a garrafa. Até os espíritos conseguem tranquilamente trabalhar com a magnetização, a fluidificação da água, através da parede da garrafa plástica, da garrafa de vidro, sem problema nenhum. Aliás, até por uma questão de higiene, a gente até diz que é melhor a garrafa permanecer tampada, para não haver contaminação física dessa água. A mesma água fluidificada no centro espírita ou no evangelho no lar serve para todo mundo? Serve se ela foi fluidificada para todos, ok? Então, se ela foi fluidificada para o bem de todos os que estão presentes, a espiritualidade sabe trabalhar focando nos benefícios que sejam para todos, tá? Agora, se ela é fluidificada para um determinado paciente, uma pessoa que está passando mal, aí não é o caso, tá? E lembrando que todos podem tomar água fluidificada sem nenhuma restrição, só vai fazer bem. Não precisam ter preocupações em relação ao uso da água fluidificada para um coletivo. Agora, como eu tinha adiantado, às vezes a água é fluidificada para um determinado paciente, uma pessoa que está com uma determinada doença. Aí, nesse caso, sim, essa água é para essa pessoa e a gente até sugere que a garrafa, o recipiente, tenha o nome da pessoa, para que outras pessoas não consumam. Mas lembrando, sem querer eu tomei a água que era do João, como está aí na imagem. Você não vai ter nenhum problema, pode ficar tranquilo, tá? Podemos fluidizar a água à distância ou fluidificar, né? Sim, claro que sim. Até porque, como nós dissemos aqui, um dos 3 eventos que fazem parte do tripé da fluidoterapia é a irradiação, a transmissão de fluidos à distância. Por que esses fluidos não irem para a água? Sem problema nenhum. Então, quer fazer isso? Eu vim de casa e esqueci de trazer a garrafa para o centro, né? Não tem problema, é só mentalizar
a garrafa que ficou na sua casa, pedir para Deus, orar para os bons espíritos enviarem os fluidos para a sua recuperação ou de alguém da sua casa, que isso vai acontecer, obviamente, dependendo da sua fé. É bom deixar um copo d'água do lado da cama para fluidificar antes de dormir? É ótimo. Recomendamos que todos façam isso sempre, todos os dias. Deixe o copo do lado da cama, ore antes de dormir, pedindo para que essa água receba as energias que você precisa ou precisará. E acordou de manhã, pode tomar, vai ser um santo remédio. Podemos diluir a água fluidificada em galões maiores? As obras de Kardec não citam se podemos fazer diluição da água, tal qual estivéssemos diluindo um remédio, uma substância homeopática. Nada fala disso. Então, como nada cita a possibilidade de diluir e isso manter o efeito, acreditamos que o efeito dessa água vai se reduzindo com a diluição. Então, melhor não fazer essa diluição acreditando que o efeito é igual. Tá? Se está precisando de mais água, volte, peça para que haja nova fluidificação, ok? É um melhor caminho em função do que temos de conhecimentos aí da literatura espírita, da bibliografia espírita. Em suma, ela cura ou não cura? Ela traz muitos benefícios, muitos, né? Como já dissemos aqui em toda essa apresentação. Mas ela não vai conseguir parar doenças crônicas, degenerativas ou regredir doenças geradas por resgates. Não é para essa finalidade. Ela facilita demais a ação medicamentosa, que é a espiritualidade, que o nosso magnetismo quer transferir através de mais fluido vital para aquele que está precisando, que está passando por um processo de enfermidade, mas acreditar que a água fluidificada vai curar um câncer em metástase, de forma alguma podemos falar isso. Vai ajudar sim o paciente que está passando por esse momento de tanto sofrimento. Resumindo, a água fluidificada é um importante recurso terapêutico para a cura. Recurso não é o causador direto da cura e para o reestabelecimento do nosso corpo físico. Ela não possui contraindicações e, melhor, ela é de graça. Digo mais, ela é uma graça. Tome-a sempre. Muito obrigado. Nesse instante, peço que elevemos o nosso pensamento ao mais alto, nos conectando com todos aqueles que vêm até nós em nome de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé.
Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja.